Paz do Senhor, amor da Virgem Maria, sou missionário Servo Alberto, mais um estudo a nossa fé católica. O tema é sobre imagem. Cristo, ele prega, ele anuncia, faz milagres e prodígios num templo cheio de imagem. Os apóstolos congregam no templo cheio de imagem e escultura. E tanto os apóstolos e Cristo não fala nada das imagens via sacra. Ou em 1 Reis 6, do 22 ao 35, ou Ezequiel 41, 17 e 26, o templo do rei Salomão é tanto cheio de anjos, querubins, tanto dentro e fora. Um templo cheio de imagem e esculturas. E Cristo prega, anuncia no templo cheio de imagem e não fala nada. Os apóstolos anunciam, vai congregar no templo cheio de imagem. Pedro e João, olha só que interessante, ó. Eu vou chegar onde eu quero te explicar. Você lê o Novo Testamento, você passa despercebido, você não percebe que Cristo está pregando ali no templo do rei de Salomão, cheio de imagem e escultura, e não fala nada. Ó, Atos dos Apóstolos 3, olha só, do 1 até o 11. Ó, Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Um templo cheio de imagem. Nisso, levava um homem que era coxo de nascença e que punha todos os dias à porta do templo, chamado Formoso, para que pedisse esmola aos que entravam no templo. Olha só. Quando ele viu Pedro e João entrando no templo, implorou a ele uma esmola. Olha só que interessante. Pedro e João ali entravam no templo, cheio de imagem e escultura, e não falou nada. Olha só que interessante, ó. O 8. Entrou com ele no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo ouviu ainda e louvava a Deus, ó. Depois que ele foi curado, entrou com Pedro e João lá dentro do templo, cheio de mais escritura aqui. Só você ver. Ah, mas Servo Alberto, você está falando heresia, porque, irmão, só você meditar 1 Reis 6, do 22 até o 35, Ezequiel 41, do 17 ao 22. Você vai ver como é o templo do rei Salomão, cheio de imagem e escultura, tanto por dentro e tanto por fora. E os caras não falaram nada. Ó, Pedro pregando no pórtico do rei Salomão. Atos Apóstolos 3, 12. À vista disso, falou Pedro ao povo: homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fitais aos olhos em nós, como se por nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Olha só, pregando ali, explicando o ocorrido. Ali, discurso de Pedro no pórtico. Agora você vê ali, ó, Pedro e João sendo presos ali também. Olha só que me deixa feliz, cara, a nossa fé, ó. Atos Apóstolos 4, 7, ó, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes, chefe do povo e ancião ouvindo, ó, cheio do Espírito Santo. E não falou nada das imagens de escultura. Agora vem essas igrejas que vêm 16 séculos de atraso. Nem os primeiros cristãos falaram das imagens via sacra. Agora os caras querem falar da imagem via sacra. Nem os apóstolos falaram, nem Cristo falaram também, ó. Falou também, ó. Onde está isso? Em João 10, 23. Olha como passa despercebido. Você lê os textos do Novo Testamento, você não percebe, cara. Aqui, ó. 10, 23. Festa da dedicação. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Como era esse pórtico? Agora você cata ali, ó.
1 Reis. Seis. Ó. Ao 35, ó. Mandou esculpir nelas querubins, palmas e flores desabrochadas e cobriu tudo de ouro, ajuntando as esculturas. Olha só que interessante. 23, ó. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinha 10 covados de altura. Cada um das asas dos querubins tinha 5 covados, ou que fazia de 10 covados, da extremidade de uma asa à extremidade da outra. Segundo querubim tinha também 10 covados. Os dois tinham as mesmas dimensões. Um ao outro lado tinha 10 covados de altura. Olha só, cara. Ó, o 28. Revestiu também de ouro os querubins. Mandou esculpir em relevo. O 29, ó. Em todas as paredes da casa. Ao redor no santuário, como no templo, querubins, palmas, flores abertas. Cobriu de ouro o pavimento do edifício, tanto o do santuário como do templo. Cara, se você catar aqui, ó, 1 Reis 6, do 22 até o 35. Jesus estava pregando nesse tempo. Olha só que interessante, ó. 7, 1 Reis 7, ó. No painéis e quadrados dos molduras havia leões, bois e querubins, ó. Imagem de leões, imagem de bois, imagem de querubins, assim como nas travessas, igualmente por cima e por baixo dos leões e dos bois, pediam grinaldos em forma de festões, ó. Olha, ó. Cara, 25, 26, ó. Ó, 25, ó. 1 Reis 7, 25, 26, ó. Este apoiava-se sobre 12 bois, ó. Bois, ó. Dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar repousava sobre ele. As suas ancas estavam para o lado de bronze. Cara, olha só. Não tem o que questionar isso aqui. Imagem de leões, imagem de bois. Ó como era o tempo que Cristo estava ali passeando. E ali que Cristo pregava. Só você catar aqui, ó. Marcos. Ou Marcos 21, 22. Ou Lucas 4, 31, 33. Ou Marcos 1, 39. Marcos 1, 44. 1 Reis 6, 22, 35. Ezequiel 41, 17 e 26, ó. Olha ali o livro de Marcos, ó. É só um resumo, meu irmão. Como essa fé protestante ela é uma fé falsa. Você já ouviu um vídeo daquele... não sei se é pastor adventista sétimo dia, né? Teólogo, né? Meu, é tanta heresia, cara. Tanta heresia. O cara quer se dar uma de sábio. Conhecer a nossa fé, mas não conhece. Protestante não conhece a nossa fé, cara. Porque ele tem uso pessoal da escritura. Ele interpreta a Bíblia do jeito dele. Ah, quem tá falando ali, ó, eu quero desse meu jeito. A verdade será conhecida pela igreja, Efésios 3:10, que é o baluarte da verdade, sem ruga, sem mancha, com aquele feito mais santo e irrepreensível. Efésios 5:27, 22 até 27. Olha só que interessante, ó. Marcos 21, ó. Dirigiam-se para Cafarnaum já no dia de sábado. Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhava-se da sua doutrina, porque eu ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. O mais. Marcos 1:39, ó. Ele retirou-se dali, pregando em toda a sinagoga e por toda a Galiléia, expulsando os demônios. Lucas 4. Olha só que interessante. 4.
31 e 33, ó. Cura de um possesso, ó. Desceu a Cafarnaum, cidade de Galiléia, e ali ensinava aos sábados. Manifesta sua doutrina porque ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo. E exclamou em alta voz, ó. Entrou lá na sinagoga onde tem mais de escultura, expulsou o demônio, fez cura, fez milagre, fez prodígio. E não falou nada das imagens. Agora essas igrejas protestantes quer falar da nossa fé, quer falar das imagens lá da igreja católica, quer falar do Santo Terço, que é um terço, como posso falar? Nossa fé é um terço que nos remete a Deus, que não tira o foco de Deus. Um instrumento via sacra de oração, consagrado, ungido e reconhecido pela a igreja, que é a voz da verdade. Cara, e essa imagem aqui de Cristo ali crucificado, ali, é a imagem da nossa fé, que a igreja foi fundada ali na cruz, com sangue. Sinal de salvação. Não um sinal de adoração, como diz o protestantismo. É só um resumo. Sou missionário Servo Roberto. Aqui tá para você dialogar, para você entender que Cristo passeava no pórtico de Salomão. Pedro curava no pórtico de Salomão. Pedro pregando ali no pórtico de Salomão, como Cristo pregava ali no pórtico de Salomão. Glória a Deus, aleluia. Sou missionário Servo Roberto.